Estamos de volta com o JD ao vivo nesta segunda-feira para falar sobre um assunto muito importante. O mês de setembro é marcado pela campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Mas a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção está promovendo um movimento para despotencializar o mês de setembro e dar destaque para o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e não mais somente para o mês. E para falar sobre esse assunto, sobre a importância disso, eu recebo com muita alegria a psiquiatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção, Marta Noal. Seja muito bem-vinda para a gente estar falando sobre esse assunto importante, mas me chamou muita atenção essa questão de não enaltecer o mês de setembro, né, Marta? Boa noite para você. Isso, boa noite, Kellen. Obrigada pelo convite. Então essa é a intenção, então, do mês de setembro. Faz alguns anos que a gente já vem despotencializando essa questão do Setembro Amarelo, especialmente, Kellen, pelo sofrimento das pessoas que perderam seus familiares ou amigos, enfim, sim, pela questão do suicídio, né? O que se viu nos últimos anos é que a campanha acaba disparando uma dor enorme em quem lida com esse luto. Né? E uma outra preocupação também é o quanto se fala sobre suicídio de forma inadvertida, de forma pouco técnica, a partir desse boom de que deve-se falar sobre suicídio em setembro. Né? Então isso a gente tem observado que não é legal. A gente trabalha o ano inteiro com prevenção de suicídio e, para tu teres uma ideia, semana passada o nosso grupo de estudos detectou que existem pessoas vendendo palestras na internet. Né? Palestra para o Setembro Amarelo, compre aqui R$47 a palestra, assim. E que, Marta, é um assunto tão delicado, né, como você falou, para quem de repente está pensando em fazer, para os familiares, e a gente vê outras campanhas que enaltecem o mês, ok, dá certo, mas assim, no caso, então, desse assunto, a questão não é trabalhar somente o mês, e sim estar sempre alerta com a questão do suicídio. O ano todo. O ano inteiro. Né? A gente precisa estar atento às pessoas, né, e à sociedade poder ser mais humana, digamos assim, o ano todo. O ano inteiro. E não no setembro. E essa campanha que inicialmente parecia que poderia ser algo interessante, porque era um assunto que não se podia falar, enfim, mas de certa forma as pessoas se autorizaram a falar de qualquer jeito, sem nenhuma experiência em suicidologia, de uma forma que não é segura, inclusive, né? E não é efetiva também. Mas o que mais balizou foi a gente ouvir os familiares, que a gente chama de sobreviventes, que são as pessoas que perderam alguém por suicídio. E a dor é muito grande, e já vem uma precaução, assim, lá vem setembro. Sim. Né? Estamos em agosto, em breve vai começar o setembro com aquela pauta que não acaba, né? Passa o mês inteiro se falando que é prevenível, que é evitável. E mesmo assim tem uma campanha sobre isso, Marta? Vocês estão com o tema da campanha deste ano? Não, a campanha... Ou é o ano inteiro? A campanha, existe uma campanha, sim. É uma campanha da Organização Mundial da Saúde e em parceria com a Associação Internacional de Prevenção de Suicídio. Sim. E a campanha 2021-2023, tá ativa ao longo desse ano ainda, criando esperanças através da ação. Então, há muito o que fazer, existem ações a serem feitas, mas não necessariamente que toda empresa, toda faculdade, toda a instituição tenha que colocar uma faixa amarela e tenha que dizer vamos chamar qualquer pessoa para falar sobre prevenção de suicídio. Na verdade, as pessoas falam sobre suicídio, né? A gente não fala sobre suicídio, a gente fala sobre prevenção de suicídio. Porque quando há um suicídio, a gente respeita, a gente não tem que ficar falando sobre ele, sobre a história da pessoa, da família. Então,
não é, a ideia acabou saindo um tanto, se perdendo da proposta inicial, que poderia ser bem intencionada. E que ajudar realmente essas pessoas. Marta, quais são as ações que vocês promovem, então, durante todo o ano, né, de prevenção do suicídio e também do comportamento suicida? Bom, eu pessoalmente coordeno um programa de extensão dentro do qual existe um projeto de extensão que se chama Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Então, dentro da UFSM, no setor que eu coordeno, nós fazemos ao longo do ano todo palestras, rodas de conversas, capacitações, sensibilizações e pós-venções. A pós-venção é quando já houve um suicídio. Aí são os familiares, amigos. Familiares, colegas, né? Pessoas contactantes, vizinhos, pessoas que acompanharam a situação do suicídio naquele momento, suicídios que são feitos, realizados no ambiente público, né? Então, seja a demanda que for, mas de pós-venção, porque ainda que tenha acontecido uma tragédia como essa, há o que ser feito para proteger aquelas pessoas que vivenciaram, que estão enlutadas, né, as pessoas mais próximas, ou aquelas pessoas que estão impactadas porque viram uma cena, tentaram ajudar, foram impotentes em ajudar. Então, a gente trabalha com prevenção, com promoção da saúde e com pós-venção ali dentro da universidade nesse projeto. Marta... E é o ano inteiro. Você que trabalha com isso o ano inteiro, né? Não é focado no mês de setembro. Existe muito tabu ainda em torno dessa questão. E eu gostaria de saber de que forma a sociedade pode contribuir, então, né, nessa questão do suicídio. E até já te pergunto também a questão de prevenção e aqueles sinais. Como identificar esses sinais? A sociedade pode contribuir muitíssimo, muitíssimo, mas não da forma como ela imagina, né? Não é o gestor chamando alguém para palestrar e vamos assistir uma palestra e cumprimos a nossa meta. Não. A sociedade pode e deve auxiliar quebrando preconceitos. A sociedade é muito preconceituosa ainda, né? A gente ouve situações assim, escuta situações que são inadmissíveis para a época em que a gente vive, em termos de racismo, de homofobia, de transfobia, de xenofobia, enfim, né? de violência nas comunicações, de violência no trabalho, né? Abusos morais e violência doméstica. Então, a gente ainda vive de uma forma muito primitiva questões que são fatores de risco para o adoecimento psíquico e potencialmente para o suicídio. Uma coisa muito básica, mas que às vezes é um tanto esquecida, é assim, proteger as crianças, cuidar bem das crianças, ajudar para que as crianças tenham amor próprio, que tenham segurança, que tenham autoestima, enfim, porque, ao contrário, tem pesquisas que mostram que crianças que foram tratadas com violência ao longo da sua vida infantil, na pré-adolescência, adolescência, elas têm mais chances de adoecer do ponto de vista psiquiátrico no futuro. E essas crianças que sofreram violência física, abuso moral, violência psicológica, abuso sexual, negligência, são pretensos potenciais depressivos, ansiosos, pessoas com dificuldade de lidar com situações da vida cotidiana. Então, muito a sociedade pode fazer, né? Protegendo as crianças, sendo menos violenta, menos agressiva com adultos também, e menos preconceituosa com pessoas que buscam ajuda. Porque um outro fator de proteção é acesso. Né? Nós temos que ter acesso a recursos. As pessoas que precisam, né? Quando demonstram os sinais, então, que precisam de ajuda. Exatamente. E aí, primeiro, assim, o acesso sempre é mais difícil, né? Aonde que se tem vaga hoje em dia para uma psicoterapia, para um tratamento de urgência, enfim, é mais difícil de se conseguir. E além disso tem a vergonha, porque se eu for, alguém que vai perceber que eu fui, vai me taxar de louca. Como, isso, né? É gardenal, é louco, é um sete, sabe? Enfim, né? Tem várias nomenclaturas pejorativas para essa questão.
Então, mesmo quando se fala assim, cometer o suicídio, né? Quem comete alguma coisa ruim, né? Ninguém comete uma boa ação. Então, até na linguagem que a gente fala, quando não se dá conta, tu tá provocando em alguém que está pensando em suicídio uma segregação, uma exclusão. Eu vou fazer uma coisa ruim. Então, para a gente poder ter esse cuidado em sociedade para quebrar estigmas, quebrar preconceitos sociais, todos eles. Perfeito. E eu gostei muito quando eu soube desse trabalho, essa questão é de realmente não enaltecer o mês, então, porque a gente às vezes até querendo fazer o bem, querendo divulgar, acaba errando, né, Marta? Então, muito importante essa ação que realmente vocês estão fazendo. Setembro sempre foi o mês da primavera, o mês das flores, né? E com os últimos anos, o setembro, para quem trabalha com saúde mental, foi uma avalanche de situações, né? De a gente ser chamado aqui e ali para palestrar e para entrevista e para... Gente, eu normalmente eu vou fechando a minha agenda, assim, eu completo algumas coisas, tipo, bom, pode ser para outubro, né? Pode ser para agosto, vamos marcar para novembro, vamos... Porque não tem esse sentido de a gente ter uma pressa de um mês e virar aquela página e continuar sendo racista, preconceituoso, ter relações sociais disfuncionais, porque aí é um tanto uma certa hipocrisia, né, da sociedade. Então a gente tem trabalhado muito nessa linha. Perfeito. Então, Marta Noal, psiquiatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, muito obrigada pela sua participação. Sempre uma alegria conversar contigo. Uma boa semana para você. Também, Karen.